Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao Arena Macast, esse programa incrível que vai conectar você às suas escolhas. Este é o Arena Macast. O que é o Arena Macast? Um programa pensado para você, você que está aí nessa fase de transição, fazendo as suas escolhas, não sabe o que vai fazer. Nós vamos conectar vocês a pessoas incríveis, pessoas inspiradoras que vão fazer vocês pensarem direitinho sobre para onde você vai e como você vai. No programa de hoje, esse é um programa de realização do Mackenzie e toda a produção exclusiva do MacPlay. Você pode acessar esse programa quando você quiser nos canais de comunicação do Mackenzie e do MacPlay. Ficará disponível para você tudo isso que vai acontecer aqui hoje. Hoje, as pessoas especiais que estão aqui conosco. Temos aqui professora Hannah Danza, professora doutora pela USP, especialista em projeto de vida, especialista em educação socioemocional, pessoa incrível. Temos conosco também o professor da casa, Francisco Hudson. Tudo clubista. Francisco é filósofo, Francisco é escritor, Francisco é um amor, é um cara incrível, é dos nossos. Temos também aqui conosco o incrível, o inenarrável, maravilhoso Osmar Guerra! Osmar Guerra, diretor de TV, já trabalhou em diversos canais, como por exemplo GNT, Record, TV Cultura, e hoje ele está aqui no Mackenzie, dirigindo o MacPlay, essa revolução midiática, a revolução da Rádio TV nessa instituição de ensino. Temos conosco aqui também a André Soler. O André, um jovem inspirador. O André, essa figura incrível, cineasta, mas que trabalha hoje entregando e inclinando a sua vida para o empreendedorismo social. Nós vamos saber muito sobre a SP Invisível, que é o projeto do qual ele é o coordenador. Incrível, maravilhoso. E por último, mas não menos importante, o senhor Carlos Tramontina. Jornalista, âncora de diversos jornais, da Rede Globo, vai conversar um pouquinho para vocês sobre toda a trajetória dele nesses mais de 40 anos, né, Carlos? À frente de diversos jornais consagrados. Eu queria começar esse programa falando um pouquinho com você, Carlos. Você é o último, agora vai ser o primeiro. Carlos, você é uma pessoa que tem uma carreira consolidada. Quando nós olhamos para tudo que você construiu, para todas as produções incríveis que você já realizou, a gente não consegue entender como é que foi esse começo. Eu queria saber de você, Carlos, como é que foi essa transição de um estagiário de comunicação na Volkswagen para ser um dos maiores âncoras de jornais da TV Globo que este país já teve? Conta para nós. Eu me formei na FAAP, quando existia curso de jornalismo, no final de 77. Como todo mundo aqui tem menos de 20, algumas vezes 20, né? Faz isso que aconteceu. E eu me formei e fui à TV Globo buscar Tinha sido estagiário na Volkswagen, onde havia um grande departamento de imprensa, e me formei no final de 77 e bati na porta da Globo em busca de um novo estágio. E aí me falaram, olha, estágio não tem, mas você pode ficar aqui olhando. Eram outros tempos. Hoje ninguém deixa você entrar numa empresa e fala, fica aqui olhando e vê se você aprende alguma coisa. E aí eu comecei a fazer a reportagem e fui contratado dia 1º de junho de 78. Como é que isso aconteceu? Não foi programado. Eu sempre pensei em fazer jornalismo na Folha de São Paulo, no Estado, ou nos jornais, nas revistas impressas. Não existia televisão, como passou a existir mais tarde, muito menos mídias alternativas, plataformas e outras formas de comunicação. Aconteceu. E agora eu estou dando um outro salto, né? Porque depois de deixar a TV Globo exatamente um ano, eu estou estreando um programa especial, uma série especial na CNN, e conforme foi anunciado ontem, eu estou no Flow. A minha vida foi assim, uma construção de toda uma carreira, e agora uma reconstrução absoluta. O projeto da CNN é um projeto de 6 meses, onde eu sou apresentador de um documentário, que vai ao ar aos domingos, e pílulas que irão ao ar durante a programação.
E eu estou estreando 2 programas do Flow, que serão muito legais. Muito bom. Agora, André, você tem como área de formação, você é cineasta. E hoje você é CEO da SP Invisível. Para quem não sabe, a SP Invisível é um projeto que é voltado para o cuidado e assistência de pessoas em situação de rua. André, como é que foi isso, de cineasta para CEO de uma empresa, de um projeto que lida com empreendedorismo social? Como é que foi isso na sua vida? Bom, obrigado pelo convite. Estou muito contente de poder compartilhar aqui um pouco da minha, da minha experiência com vocês. Bom, quem conhece a SP Invisível aqui, um pouco levanta a mão, só para eu ter uma ideia aí. Ó, tem um pessoal aí. Muito legal, muito legal. A gente conversa com bastante pessoas jovens e eu fico muito contente com isso. Mesmo eu tendo já meus 29 anos, eu comecei a SP Invisível com 19, 18 anos. Isso foi para mim algo, acho que orgânico, assim, sabe? Porque a SP Invisível começou como um projeto de comunicação, que a gente saía pela cidade de São Paulo para conversar com a população em situação de rua e saber a história delas. E a comunicação sempre esteve presente na minha vida. O Osmar foi uma inspiração para mim, assim, quando eu conheci ele, uma pessoa que eu olhava e falava, poxa, olha que lugar que legal, olha que atividades legais que esse cara faz. É verdade, Osmar. Não sei se eu já te falei isso antes, mas é verdade. É uma declaração aqui. Você pode sair, Carlos, por favor? Fica aí, Carlos. Bom demais. Depois eu me declarar pro Carlos aqui também. Não, e o Carlos foi a minha inspiração. O Carlos foi a minha inspiração. Pronto, temos Então, aqui um triângulo amoroso. Bom. E aí, a comunicação começou era uma coisa sempre muito forte em mim. E a SP Invisível começou com um projeto de comunicação, da gente comunicando quem são essas pessoas, as histórias dessas pessoas. E essa transição, né, até onde a minha atuação hoje, eu até descrevi isso no meu LinkedIn uma vez, porque eu queria entender para mim quais foram os meus processos. Então eu sei que eu ali tinha uma atividade de fotógrafo, então saía pela rua de São Paulo com a minha câmera, com o meu gravador, junto com o Vinícius Lima, que criou esse projeto comigo. Fazia essas fotografias, eu gastava nessa época, às vezes, editando uma hora editando uma foto, que eu gostava muito. E aí eu falei, poxa, eu tenho... E o que caiu uma ficha em mim foi assim, ou eu transformo isso num negócio, ou eu vou ter que trabalhar para alguém. E aí eu falei, eu quero transformar isso num negócio, senão eu vou ter que fazer o sonho de outra pessoa, que eu sou uma pessoa muito sonhadora para fazer isso. E aí eu percebi que eu precisava atuar de uma forma um pouco mais dentro do marketing. Então comecei a entender muito mais a SP Invisível como colocar ferramentas de marketing dentro dessa nossa comunicação, para isso ganhar tração. Quando isso ganhou tração, o negócio começou a ficar um pouco mais forte, a gente tinha uma frequência, a gente começou a arrecadar fundos para os nossos projetos. Depois desse olhar de marketing, eu percebi que eu precisava de uma equipe. Então, comecei a me aprimorar mais em gestão de pessoas, entender como lidar com pessoas. Errei muito nesse processo todo, porque acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, lidar com pessoas assim. E essa equipe foi crescendo e foi assim acontecendo. As coisas foram acontecendo de eu ter que ocupar outros espaços, né? Eu não podia mais estar ali na câmera fazendo as fotos. Eu gostaria, mas eu não podia mais porque o meu sonho era maior. O meu sonho maior era de criar um negócio social de impacto e não só um cliques. E como o André fez Mackenzie também. Fez Mackenzie também? Fiz Mackenzie. Colégio Mackenzie. Colégio Mackenzie, olha só, mackenzista igual vocês, jovens. Meu caro André, tô pensando aqui no que você está me falando. Fica claro para mim que o seu projeto de olhar para aqueles que não são vistos é um projeto que tem muito dessa parte estética, né? Então, é nesse momento que cruzam as duas intenções, a intenção social e, ao mesmo tempo, a formação? Sim, com certeza. E acho que tem uma parte muito importante da minha história, que eu, na idade de vocês, assim, eu fui diagnosticado na escola com dislexia. Então, eu sempre tive muita dificuldade com palavras, assim, de escrever. Sempre foi muito difícil para mim. Então, a imagem foi algo que sempre eu me conectei mais, que eu tive mais facilidade em me conectar, em me desenvolver. Então, foi um lugar que eu falei, assim, esse é o meu lugar. Meu pai, ele uma vez me levou numa feira do livro e falou, você pode escolher o livro que você quiser. Pode escolher qual que você quiser aí que eu vou comprar para você. E eu escolhi um livro de fotos.
porque era o único que eu queria folhear, assim, eu não tinha vontade, não conseguia ler os livros. Meu pai me pagava para eu ler outdoor na rua, pra você ter ideia de quanto eu não lia e ele queria que eu lesse. Então, acho que a imagem foi o que me atraiu assim, para esse projeto, é o que me conectou, e isso tem tudo a ver com o cinema, né? Contar histórias, como contar a história de uma pessoa, como contar uma história. Acho que essa é a correlação que existe do SP Invisível com... Legal demais, André. Agora, Osmar, eu estou assim, inquieto com uma virada de vida que você fez na sua vida profissional. Porque esse ambiente aqui, o Mackenzie, ele é um ambiente educacional por excelência, assim, por essência. Só que você é um cara que vem da parte de rádio e TV, de comunicação, já trabalhou aí em direção de programas da GNT, da TV Cultura, da própria TV Record. Como que é para você agora, nessa função de diretor do MacPlay, entender a dinâmica de uma instituição de ensino e empenhar todo esse seu conhecimento na área de rádio e TV, de comunicação, para uma instituição que não é essencialmente uma instituição de comunicação? Como é que é esse desafio? Fala para mim, Osmar. Nos últimos 20 anos, eu acho que o Tramontina deve ter passado muito por isso também, você também, o audiovisual ele foi se transformando de uma maneira muito vertiginosa e rápida. E nós, como profissionais de rádio e TV, a gente teve que ir entendendo quais eram ou são as oportunidades que o audiovisual tem nos dado. A boa notícia é que hoje tudo é vídeo. Então, a minha formação de rádio e TV hoje, ela até de certa forma é obsoleta, porque rádio e TV, quer dizer, você não ouve nem rádio nem assiste TV, mas ainda existe essa formação mais audiovisual. Mas o que foi acontecendo é que a gente foi entendendo que existia terreno para o audiovisual em outros segmentos. E aí eu preciso, sem querer fazer o jabá aqui, mas já dando o crédito ao Mackenzie, que o Mackenzie foi pioneiro de me chamar e dizer, a gente quer fazer uma plataforma de conteúdos audiovisuais nos moldes de um Netflix, só que com a cara do Mackenzie. Vamos fazer? E eu achei sensacional essa ideia, porque eu estava lá na TV Cultura, trabalhando dentro do meu segmento e tal, e de repente um segmento de educação, que tem colégios, universidades, faculdades e hospitais, querendo fazer como se fosse um Netflix, ou seja, conteúdo original, audiovisual e tal. Então eu falei, nossa, é uma ampliação do meu trabalho. E é quase que um bandeirantes, assim, abrindo o caminho também para outros, porque, de repente, isso vira e outras universidades podem querer, e a gente... Então, é um jeito também de olhar a nossa profissão, dizendo, não, dá para servir outros segmentos com o meu conhecimento, entendeu? Incrível, né, Osmar? Que essa exploração do inexplorável, ele abre caminhos que se demonstram extraordinários, como Sim. o trabalho que vocês têm feito aqui no MacPlay. Professor Francisco, embora todos aqui que estejam aqui neste lugar aqui te conheçam como o seu professor de filosofia e de outras matérias, sociologia, eu sei, porque te conheço, que você é uma pessoa que tem uma multivocação. Ao mesmo tempo que você ensina essa galera, você é um professor escritor, então você escreve para alguns jornais, você é um intelectual público, então você faz questão de marcar sua posição e a sua leitura do mundo, e, ao mesmo tempo, você é escritor de livros, né? Como é que é lidar com essa amplitude, né? As ciências humanas, elas possibilitam isso para nós, isso é uma coisa específica sua. Como é que é lidar com essa multivocação, que é o que você faz hoje? Bom, obrigado, Gabriel. Uma alegria imensa estar aqui com meus alunos e com essa bancada maravilhosa, ouvindo as histórias de vocês inspiradoras. Tenho certeza que os alunos acolherão com o mesmo entusiasmo. Eu, como você disse, sou um professor e sou uma figura pública. Para mim, a filosofia tem esse viés, ela permite isso. Infelizmente, no Brasil, a filosofia tende a ser cada vez mais acadêmica, fechada nos porões, ali, nos cercados das instituições, e a participação pública ela é menor. Agora, com a internet, com o YouTube, isso cresceu bastante, com figuras que são notórias no debate público, que são filósofos. Não vou ficar citando o nome aqui, mas tem vários que surgem a partir da internet. Então, a figura pública do intelectual sempre existiu na história, mas no Brasil ela é menor, assim, essa participação. Na Europa é muito forte, nos Estados Unidos. Comigo,
do ponto de vista da minha vida pessoal, eu entendo sobre 2 vieses, sobre 2 pilares que são muito claros. Primeiro, no espaço público, as regras que eu respeito são as regras da razão pública. O que vem a ser isso? Eu defendo e discuto ideias no espaço público, obedecendo às regras que as ideias têm. Então, os meus interlocutores no espaço público são interlocutores que também estão interessados em discutir ideias. Quando eu venho para uma escola, quando eu estou dentro de uma escola, eu tenho que respeitar 2 outras regras. Uma, as regras da instituição, aquilo que a instituição tem como princípios, e as regras das pessoas que estão diante de mim. O meu afeto com essas pessoas, o meu trato pessoal com essas pessoas que alegram o meu dia e que me inspiram também a pensar como professor, como pessoa e como intelectual público. Então, eu trato isso de maneira bastante tranquila, embora eu sei que há polêmicas que eu me envolvo e que, às vezes, tentam interferir nestas fronteiras, mas eu deixo muito claro que ser professor é, para mim, a minha verdadeira vocação. Eu sempre quis ser professor. E eu abriria a mão de tudo que eu sou publicamente para entrar numa sala de aula. E ser intelectual público foi uma consequência das coisas que eu gosto de fazer, que é conversar, que é pensar, que é discutir. Os livros foram aparecendo, eu tenho 3 livros publicados, foram aparecendo fruto de polêmicas que eu me envolvo com a internet, mas que eu quis dar um trato, que eu dei uma invernizada, com um certo grau de seriedade, com um certo grau de respeito pelas ideias. Mas, como eu disse, não há nada mais importante para mim, na minha vida pessoal, do que o dia que eu entrei numa sala de aula e descobri o que eu queria ser. Bom demais, Francisco. Temos conosco hoje aqui também o Bambam, DJ Bambam. Sobe o som aí, Bambam. Temos um momento especial neste lugar. Este momento especial chama-se Inspira Nessa História. No Inspira Nessa História, alguns dos nossos convidados irão contar para nós uma história inspiradora da sua vida e como é que isso marcou ele. E nós escolhemos aqui para começar o Inspira Nessa História você, André, porque você tem as melhores histórias, a sua atuação é incrível, eu sei que você tem muita história para contar. Cara, conta para essa galera uma história que você viveu lá no SP Invisível, na sua vida, que seja profundamente inspiradora e que marcou a sua vida. Nossa, sobe o som aí, DJ, pra eu pensar um pouco mais. Valeu. Bom, uma história que marcou a minha vida, Bom, tem uma aqui. Nessa minha jornada de conversar com as pessoas em situação de rua, eu já conversei com mais de, talvez, 800 pessoas em situação de rua, assim, né? A SP Invisível já contou mais de 1000 histórias. Esse começo, acho que os 5, 6 primeiros anos, só eu que fiz isso com mais o Vini. Hoje tem uma outra pessoa que faz isso. Mas uma das histórias, eu acho que assim, que mais me marcaram, eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram contato com alguém em situação de vulnerabilidade social. Eu vejo que essa geração cada vez mais tem interesse e tem curiosidade em saber. Uma dessas vezes eu estava na rua e eu ando com a minha mochila, com a minha câmera atrás também, e o meu gravador. E dessa vez eu estava passeando ali por debaixo do Minhocão e eu avistei assim um garoto e ele tinha a minha idade. Ele tinha ali mais ou menos naquela época uns 25 anos. E o que me chamou muita atenção foi que ele tinha a minha idade, ele tinha a minha cor, ele tinha o meu cabelo, ele tinha os meus olhos. E durante todo esse tempo que eu tive buscando histórias na rua, eu nunca tinha me visto em alguém tanto quanto eu me vi naquele garoto. E conversando com ele, eu vi que ele também tinha a minha história. Ele tinha questões com o pai dele, assim como eu tinha, de o pai dele, no início da carreira dele, não aceitar a formação dele, não aceitar as escolhas dele. Ele tinha problemas em casa de as coisas terem que ser do jeito que a família dele queria e as ideias deles não eram aceitas. Então ele tinha problemas igual aos meus. Ele tinha uma irmã
Da minha irmã não posso reclamar, mas ele tinha muitas coisas parecidas com as minhas, assim. E essa foi uma história que me transformou, assim, porque me ver naquele lugar me trazer um senso de humanidade, de que aquele lugar ele não é meu por uma série de privilégios que eu carrego, por uma série de redes de apoios que eu tenho, de suportes de que eu sei que se amanhã eu ficar triste, eu posso ligar para minha psicóloga e falar, olha, tem como você me ajudar com essa questão aqui que eu tenho? Ou eu posso ligar para algum médico e falar, pô, eu tô precisando tomar um remédio. E ele não podia, ele não tinha nenhuma dessas opções. Ele não tinha nenhuma dessas escolhas. Muito bom, André. Hanna, você tem pesquisado aí por muitos e muitos anos o impacto da complexidade de um projeto de vida, como é que isso se dá, como é que isso acontece. Qual é a importância do outro, da história do outro, da experiência do outro na construção de quem somos? Eu acho muito legal essa tua pergunta, Gabriel, porque vocês que estão pensando aí em projeto de vida devem ouvir muita gente martelar na tecla do autoconhecimento, né? Que vocês precisam se conhecer. E o que é uma grande verdade, vocês precisam mesmo. Mas se vocês escutam um pouquinho o relato de todo mundo aqui, ninguém descobriu o que queria fazer da vida, o que queria ser, só parado pensando em quem é. As pessoas encontram seus caminhos explorando. É nesse movimento de exploração da vida real que a gente vai descobrindo coisas que, de duas uma, de forma geral, ou nos encantam, e então nos aproximam por esse encantamento, então algo que você descobre que você gosta, que te apaixona, ou que te indigna, né? A indignação também ela é um sentimento muito potente para despertar um projeto de vida, né? Então, estejam sempre muito atentos a esses sentimentos de vocês, porque eles dão pistas muito importantes de quem vocês são e de onde vocês podem se realizar. E, nesse sentido do contato com o outro é um universo desconhecido. A gente também é para nós mesmos, né? Nós vamos tentando nos conhecer. Mas, se tem alguém que pode melhor conhecer a gente no mundo, somos nós mesmos. Então, é um terreno um pouco mais conhecido. O outro é um desconhecido, que tem tanta coisa para mostrar para a gente e tantas experiências que nos convidem a essa exploração. E eu vou pedir para vocês, guardem essa palavra, exploração. Não vai ser dentro da sala de aula, não vai ser em casa que vocês vão descobrir esses rumos. Vai ser no momento em que vocês vão pegar a curiosidade que habita dentro de vocês e vai ouvir uma coisa na sala de aula que me encantou, ou que me gerou indignação, ou que me deu só curiosidade. Aí, sim, é o teu movimento em cima disso que vai gerar esse projeto de vida. Então, o outro vai ter esse papel fundamental, né? E o outro, gente, não é um outro necessariamente um profissional inspirador, que pode ser. E é maravilhoso que vocês tenham esse contato aqui com pessoas que vão contar histórias que pode... Opa, isso aí me interessa, né? Mas também, às vezes, é com uma pessoa mais experiente, que tem uma experiência para te contar. E não precisa necessariamente ser alguém muito mais experiente, um profissional já com uma grande carreira. Vocês conversam com universitários? Vocês estão privilegiados aqui, não falta universitário aqui andando perto de vocês. Vocês conversam com eles? Sim, alguns sim. Gente, isso já é maravilhoso. Esse outro mais experiente já tem coisas muito boas para trazer para vocês. Então, criem, sempre que vocês puderem, encontros significativos com essas pessoas. Vocês conversam com os avós de vocês? Com os avós dos amigos de vocês? Com pais, não só de vocês, que às vezes eu sei que não é tão fácil, mas com os pais dos amigos, dos colegas, com os irmãos mais velhos. Gente, tem tanta gente que a gente pode ter conversas significativas. Na vida, às vezes, a gente começa a conversar meio de bobeira. Mas se a gente coloca uma intenção nesse papo de o que será que essa pessoa tem para me ensinar, a coisa muda. E uma outra dica que eu vou dar para vocês, que eu acho que é muito valiosa, é sair um pouco do lugar de ouvinte só. Vocês têm muito a aprender, sem dúvida alguma, né? Todo mundo tem, com os outros e com as experiências dos outros. Mas vocês também têm muita coisa para ensinar e para doar.
E, às vezes, é no momento em que você começa a ensinar os outros e a doar o que você tem, que você também encontra os teus rumos. Eu vi isso inúmeras vezes, né? Então, o que vocês já podem começar a fazer para doar o que vocês têm aí de talentos, de habilidades, de interesses? Comecem a movimentar isso, gente. Projeto é de vida, vida é movimento, não vai ser parado, né? Então, movimentem esses encontros, falem com as pessoas. Acho que é um pouco isso. Sem o outro, gente, não adianta fazer todos os exercícios de autoconhecimento no cantinho de vocês. Não vai chegar lá. Muito bom, Hanna. Chega o momento, então, agora de vocês falarem. Temos convidados aqui. Eu queria saber quem quer fazer uma pergunta para o Carlos Tramontina. Quem tem uma pergunta para o Carlos? Como você enxerga o jornalismo hoje em dia, levando em consideração essa nova inteligência artificial, né? Que eles escrevem textos quase que perfeitos, e também com a pandemia, né? Que tornou as coberturas em loco menos comuns. Então, nós temos pandemia com as suas novidades e inteligência artificial, que é um salto muito maior da tecnologia, né? A pandemia fez com que nós, jornalistas, descobríssemos a pólvora, né? Era possível fazer entrevistas sem ter que cruzar uma cidade gigantesca como essa, demorar 2 horas para vir da Zona Sul até o Mackenzie para fazer uma entrevista, que eu vim tantas vezes para cá, num trânsito desgraçado. Eu poderia ligar o celular e fazer entrevista com o professor, né? Descobrimos isso, descobrimos a pólvora. Se bem que aí tem um problema. Quem está longe fica muito confortável não estando diante do jornalista. Porque estando diante do jornalista, o jornalista fala assim, não, mas espera aí, isso que o senhor falou é completamente contrário àquilo que o senhor falou o ano passado. Está valendo do ano passado ou está valendo deste ano? É? E, à distância, isso não existe. Você pergunta, o outro responde o que quiser. Aí você pergunta de novo, não há uma discussão mais profunda, uma contestação ou um confronto de ideias. Ponto 1. Mas isso mudou completamente o jornalismo à medida em que permitiu que os jornalistas passassem a fazer as entrevistas, especialmente à distância, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Aí vem este salto da inteligência artificial. E o que nós temos visto é o seguinte. Hoje, inclusive, tem uma matéria muito interessante na Folha ou no Estado, que fez uma série de testes, a Folha, que fez uma série de testes com a inteligência artificial e percebeu que ela é uma excelente reprodutora de enciclopédia. Mas na hora que você entra na criatividade e na experiência, aí a máquina não consegue. Ou ainda não consegue. Sobre futuro eu não entendo nada. Agora, isso mexe. O jornalismo passa por uma gigantesca crise, porque é fruto da crise econômica, que faz com que as redações sejam menores. Surgem alternativas nas múltiplas plataformas de transmissão de informação, né? Mas surge também uma máquina que pode reproduzir alguns textos, ou uma grande quantidade de textos, ou criar textos. Não sei o que vem por aí. Mas eu continuo acreditando que a experiência pessoal, aquilo que a gente adquire através do tempo e da nossa vivência, ninguém nos tira. E nenhuma máquina será capaz de fazer isso. Ela vai juntar um monte de experiência. Agora, é minha. E só eu sei escrever a minha experiência e a minha emoção em cada situação. Eu acredito nisso. Se vai dar certo, eu não sei. Eu não vou fingir costume, que eu estou muito feliz de estar aqui do teu lado. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro que pode, Osmar. Desculpa, gente, é porque assim, você sabe quando você está assim, Tramontina, né? Tramontina. Você falou dessa coisa de estar à frente do entrevistado. Em algum momento da tua experiência, essa linguagem não verbal acabou te ajudando? Um olhar mais dentro do olho, essa coisa mais próxima, para você tirar uma verdade do cara, uma emoção do cara? Como é que você trabalhou isso na tua experiência? Eu acho que a emoção a gente tira com mais tranquilidade numa entrevista em que você esteja parado diante do outro, num tipo de trabalho como se fosse o que hoje se chama de talk show, e que já existia há tanto tempo, onde você está num estúdio,
uma certa condição de luz, de tranquilidade, onde você tem uma outra forma de atuação. No jornalismo diário é pancadaria. É perguntar, e aquilo que ele fez. A hora que ela começou a responder, eu falei assim, como é que é o seu nome? Ela ia fazer pergunta, ele tirou o microfone dela. Ele é o dono do microfone, ele manda na entrevista. E aí, na hora que você pergunta, né? Mas espera aí, isso que o senhor está falando agora não bate com aquilo que o senhor falou antes. Não bate. Explica por quê, o que vale. Então, no dia a dia, conseguir informações, talvez com mais profundidade, ou de maior repercussão, ou grandes novidades, eu acredito que sempre se deveu a um embate pessoal com base na informação. Não na agressividade. Está cheio de jornalista que fala grosso, fica falando gritaria, tudo bobagem isso. Isso é tudo bobagem para impressionar e conseguir clique. Isso aí não é jornalismo, isso é show. Jornalismo é você ter informação, é ler, saber. E na hora que um cara fala uma coisa para você, você fala assim, não é assim que a história escreveu essa parte. Não foi por aí que a história foi escrita. O senhor está completamente enganado. Né? Isso eu acho que é o mais difícil. Né? Agora, tem um outro tipo de contato com o entrevistado, que aí eu acho que esta comunicação não verbal, uma maneira com que você se coloca diante dele, você concorda algumas vezes, outras vezes você faz algum gesto, pode te ajudar a conseguir algum outro tipo de informação. Mas acho que são coisas separadas. Muito bom. Osmar, o Carlos ele nos relatou uma experiência muito de quem está à frente das câmeras, né? O olho no olho, como é que conta, estar diante do outro, entender ali o gesto corporal do outro. Mas você, embora seja um profissional dessa área de comunicação, rádio e TV e outras plataformas, você trabalha mais no backstage, nos bastidores. Como são essas linguagens que não aparecem para aqueles que consomem o que você produz? Esses ruídos que o Carlos Tramontina citou aqui também acontecem nos bastidores? Como é que funciona isso? Eu acho que é encantador o bastidor. Assim. Eu amo o que eu faço, que é preparar o asfalto para alguém brilhar. Assim. É bem legal. Agora, se a pessoa que está no backstage tem um ego do artista, e aqui eu confesso com voz bem baixa, eu tenho um pouco disso. Mas eu aprendi em 25 anos suprimir isso. Ele não consegue ter essa coisa de deixar alguém brilhar. O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é se antecipar a problemas para que tudo fique perfeito aqui. Então, por exemplo, hoje nós chegamos aqui 7 horas da manhã, nós montamos tudo, nós fizemos os ensaios de som, os ensaios de câmera, de movimento de câmera, de o que poderia acontecer de errado. E na nossa cabeça de produção está sempre assim, o que é que pode dar errado? E aí a gente estava brincando que faltando 2 minutos para começar, a gente, vamos começar? Deu um problema ali no tripé da câmera. Então a gente teve que, vamos lá, gente, vamos começar e tal. E eu estou aqui olhando e o cara arrumando o tripé da câmera. Né? Ninguém viu. Mas se o tripé não tivesse sido arrumado, e eu estou aqui falando com o cara aqui, ó, deu certo, tá tudo bem, o Carlos Tramontina, a imagem dele fechada, não ia ficar legal. Porque aquela câmera precisa de um tripé. Ia ficar torto. Então, o backstage tem essa mágica do cenógrafo, o cara que pensa, até o cara da água. Por exemplo, uma coisa, a gente ficou numa discussão hoje se a água seria neste copo ou seria no copinho de plástico. Porque o copinho de plástico dá mais noção de higiene, mas ele é mais feio. Então, o que a gente resolveu? 2 minutos antes de todo mundo entrar, a gente do plástico coloca aqui, porque aí fica mais higiênico e mais bonito ao mesmo tempo. Então, o backstage ele tem essa mágica gostosa, que é você, deixa eu asfaltar para que o carro passe de uma maneira legal e que ele brilhe. Ele brilhe. Então, agora, a satisfação da turma que está lá atrás é todo mundo aqui feliz, aplaudindo, legal, o Carlos falando, o André falando, o Francisco falando, tá legal, o microfone está legal, a luz está boa, o sol está bom. É esse que é o nosso prazer. Salva de palmas para o Osmar, que realizou tudo isso aqui. Bom demais, não Osmar. fui eu, foi a equipe. O Osmar é a cara que aparece, mas é a galera, João, Zé, bom demais. Galera, quero saber quem tem aqui pergunta para a Hanna sobre propósito, sobre vocação.
Você que tem uma pergunta para a Hannah, olha aqui, ó. Vamos lá. Se apresente, diga seu nome, onde você está estudando e a sua pergunta. Meu nome é Grazi e eu sou do 2º ano do ensino médio. E eu queria saber como que a gente pode fazer, tipo, para descobrir o que a gente quer fazer, mesmo com tudo que você tem falado, né? Mas como a gente pode descobrir o que a gente tem para fazer com tanta opção e tanta coisa, tipo, mesmo na área que eu queira, por exemplo, se eu quero biológicas, tem muita coisa. Eu não sei o que decidir. Não é só você, Grazi. Quem mais está nessa? 9 em 10. Então, o primeiro ponto é calma, né? Tá todo mundo nessa e é muito difícil mesmo encontrar esse caminho. Eu acho que uma das coisas que mais ajuda não é tanto uma dica de como encontrar, é como você lida com isso, né? A gente agora tem uma possibilidade, por conta dos arranjos do nosso mundo, das complexidades que não param de surgir, que é a ideia que uma trajetória única ela não existe mais. Então, assim, eu sou bióloga de formação, me formei em biologia, queria ser professora, continuo trabalhando com educação, mas mudei totalmente a minha área para a área da psicologia. E o meu relato, ele não é uma exceção, não. A maioria das pessoas com quem a gente conversa, a gente vê que a trajetória ela não é sempre linear. Você começou aqui e vai ter que ir aqui para sempre. Quem aqui tem a angústia de, eu vou ter que escolher fazer uma coisa para o resto da vida? Gente, tira essa angústia daí, porque ela não existe. Vocês não vão ter que fazer uma coisa para o resto da vida. Isso nem existe mais no mundo do trabalho. O mundo do trabalho é muito dinâmico. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tranquiliza um pouco o teu coração com essa ideia de tem um monte de coisa, eu vou ter que escolher uma. Você vai poder escolher várias vezes ao longo da tua trajetória. Agora, é claro, precisa de uma escolha inicial, ali, um pontapé, mais ou menos, para onde eu vou, né? E aí eu vou contar para vocês uma história de uma aluna que eu tive, que eu acho que ajuda a entender um pouco assim, como é que a gente pode fazer isso. Eu estava conversando com ela e ela disse assim, professora, estou perdida, quero fazer várias coisas. Aí ela queria ser enfermeira, confeiteira e veterinária. Tá ali, né? Tudo mexe com faca, né? Tá tudo ali. É um ponto de vista. Mas tentando ali, conversando com ela, tentando investigar o porquê, qual que era o sentido dessas escolhas, a gente foi entender juntas que, para ela, o ponto principal e em comum entre essas áreas não era a faca, era o cuidado. Então, ela queria ser veterinária para cuidar dos animais, ela queria ser enfermeira para cuidar das pessoas. E quando eu fui conversar com ela sobre a questão da confeitaria, não era porque ela gosta da técnica ou do cozinhar em si. Ela falava, o momento mais feliz da minha semana é no domingo, que eu vou para a casa da minha avó e eu preparo com ela juntas o bolo e o lanche do café da tarde, porque todo domingo vai toda a família lá fazer o café da tarde, e eu amo ter essa experiência de fazer algo para a minha família, que é um movimento de cuidado. E eu acho que isso é muito emblemático, porque mostra, assim, esse é um grande propósito na vida dela, o cuidado, cuidar. Então, a escolha da carreira precisa atender a isso. Então, dentro de uma grande área, então, sei lá, eu tenho habilidades em ciências biológicas, por exemplo. Então, eu sou boa nisso, eu acho que eu vou me dar bem, mas o cuidado é um grande propósito para mim. Quais carreiras dentro das ciências biológicas têm esse propósito? Não são todas. Então, a gente começa a fazer um filtro. Então, o que eu sugiro, Grazi, para todo mundo que está na mesma situação? Vocês precisam olhar para os valores de vocês. São os valores de vocês que vão ajudar vocês a fazerem escolhas mais consistentes e que, mesmo que não seja isso, não é a veterinária. Percebi que não é. Tá, mas como é que eu posso fazer ajustes aqui na minha jornada, né? Dentro da área da atuação da veterinária, que tem muitas possibilidades, nem sei se vocês sabem, mas assim, eu vou conversando com as pessoas, eu vou descobrindo umas coisas malucas que algumas profissões fazem que a gente nem imagina. Ou não, mudando. Então, fica atento a isso. O que é o que te desperta? Qual é esse valor que é importante? Escolhe algumas carreiras, tenta achar o ponto em comum, espero que não seja faca, mas vai tentando elaborar, porque isso vai dizendo muito a respeito de quem você é e facilita a escolha. Talvez não seja
o que você mais gostaria de ouvir. Mas, gente, não tem receita de bolo. É viver, é escolher e saber que você vai poder escolher muito. Então, vai fazendo escolhas com calma. Tá? Muito obrigado, Hanna. Francisco, a Hanna falou para nós aqui há pouco sobre a importância da gente entender aquilo que nos move, certo? Mas tem uma coisa muito importante que muitos desses que estão aqui devem estar pensando. Eu preciso escolher uma coisa que me move, mas que também me faça viver, né? Você escolheu filosofia como curso de graduação, professor Francisco. O senhor tinha tudo para dar errado, professor Francisco. Conte para nós como foi essa experiência, a reação da sua família, das pessoas ao senhor, falar assim, olha, esse daí não vai dar certo. Conta para nós como é que foi isso, professor Em Francisco. quanto tempo? Você tem poucos minutos. Bom, primeiro seria, obviamente, para minha mãe, o símbolo de total fracasso. Então, você sabe que o personagem do Jogo da Vida da Estrela, quem ganha vira Marajá e quem perde vira filósofo. Então eu perdi no Jogo da Vida, da Estrela. O fato é o seguinte, eu sou de uma família bastante desestruturada emocionalmente. Meu pai era alcoólatra, separados, a minha mãe e tal. Então, para minha mãe, eu seria aquele que despontaria. Você é o filho mais velho, vai dar certo. Me colocou no Senai, fiz química no Senai, técnico-químico. É isso mesmo. E aí, no colégio técnico de química, eu conheci um professor de literatura. A professora de literatura está ali, linda. Eu não sei se eu vou falar que é bom ou ruim com relação a isso, mas esse professor de literatura me desviou do caminho da química. E aí eu comecei a gostar de literatura, gostar demais, achava aquilo sensacional. Conheci uns amigos que gostavam. Curiosamente, coincidentemente, aqui no Mackenzie, em 1917, veio José Saramago, Chico Buarque e Sebastião Salgado, num evento que teve aqui no Mackenzie há muitos anos. 1917? 1917. 1997. Ah, 97. Ufa! Ufa! 1917. Nossa, o Chico tá velho, hein? Vamos estar com algumas revoluções na mente. Em 97. E eu tive a oportunidade de conhecer o José Saramago, que ganhou o Nobel em 98. Cara, aquilo foi para mim tão impactante. Vocês não têm noção, cara. Assim, é algo que mudou a minha vida. Mudou completamente. Aí eu falei, é isso que eu quero ser. Quero ir para a arte, quero ir para a literatura. Mãe, vou fazer arte. Não era filosofia? Não, primeiro é arte. Meu pai é músico. Foi decepção. Na faculdade de arte, para terminar a trajetória da minha escolha, eu conheci um professor de História da Arte, chamado Frédéric Petit-Demanger, um cara excepcional, que mudou a minha vida para sempre. Cara, o seu lugar não é na arte. O seu lugar é em outro lugar. Assim, não é aqui na faculdade. Você tem que fazer filosofia. Em outras palavras, você desenha muito mal. Exato. Você me permite te dizer uma coisa? Saramago ganhou em 2018 e quando fez o discurso dele ao receber o Nobel, ele abre o discurso homenageando o avô, que era analfabeto e que foi, segundo ele, a pessoa mais importante da vida dele. Então, nós estamos falando de experiências, de vivências. Está aí, para um dos caras mais sensacionais da literatura, a pessoa mais importante na formação dele foi o avô analfabeto. E aí, você imagina eu, que era um moleque cheio de empolgação, olhar um cara desse na minha frente e falar, é esse que eu quero ser. Incrível. Então foi por esse caminho que eu caí na filosofia, onde eu estou aqui agora. Valeu, grande Francisco Raso. Eu queria saber quem tem uma pergunta para o André aqui no meio. Ele não vinha aqui no meio, aqui nesse canto aqui, para o André. Você, hoje em dia, você trabalha num meio consagrado de voluntariado, isso é muito legal. Mas, em algum momento, você chegou a pensar, tipo assim, não é para mim, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu deveria ter seguido o que meus pais falaram. Em algum momento você pensou nisso? Sim, diversas vezes eu já me questionei se esse era o meu lugar. É um lugar que socialmente nobre, né? Acho que eu ocupei um espaço em que eu comecei a receber muitos reconhecimentos de pessoas mais velhas do que eu. E os prêmios, eles têm eu entendo prêmios como essa função, assim. Eu vejo muito mais do que algo que me...
É algo que eu olho, quando eu recebo algum prêmio, eu estou falando prêmio como uma simbologia de alguém mais velho te reconhecendo, é me dizendo assim, o seu futuro, o que eu entendo sobre futuro, no futuro eu vejo você. É assim que quando eu recebo algum reconhecimento, eu vejo. E isso foi algo que me motivou. Mas nesse flow de ter encontrado algo tão cedo, eu nunca parei e falei, o que eu vou fazer? Sabe? Acho que tem os ônus e bônus disso. Muito cedo eu soube o que eu tinha à frente para fazer. Mas eu não parei e falei, será que é isso que eu quero fazer? Mas essa questão que a professora também levantou de, vai fazendo, que isso vai trazendo, isso foi algo muito importante para mim, porque eu fui fazendo. Eu sou uma pessoa que faz. Hoje eu planejo mais, mas eu faço muito, eu estou muito mais para fazer. Então, eu já repensei diversas vezes minha trajetória e eu entendi que eu posso ser mais algo além do que eu já sou. O meu propósito, ele carrega coisas além do que eu já faço. E algo muito importante para mim nessa trajetória, que foi muito difícil, e eu acho que é muito difícil para qualquer um que cria um negócio ou cria uma identidade muito forte em um segmento, é de entender que o propósito da minha empresa, que é a SP Invisível, não é o propósito do André. Eu tenho um propósito, e esse propósito cabe dentro do meu propósito. Mas aquele não é o meu propósito. Tramontina. Fica claro na fala do André essa preocupação dele de manifestar esse propósito para o outro, né? Nessa esfera local. Sua trajetória profissional sempre deu muita atenção à cidade de São Paulo, estado de São Paulo, SPTV, Antena Paulista. E esse ano vai sair um projeto na CNN, no qual você será o representante, chamado Freedom Project. Esse projeto é um projeto que já acontece por iniciativa da CNN em vários locais, que falam sobre escravidão moderna. Como que foi esse movimento para você, dessa atenção, que sempre foi localizada aqui nos seus principais programas na cidade de São Paulo, agora para esse problema, que é um problema de ordem mundial e que se manifesta aqui no nosso país também. Como é que foi essa experiência para você? Quando a CNN me convidou recentemente para fazer o Freedom Project, na verdade, isso que começou com a minha vida como repórter, depois se prolongou, se estendeu na minha vida como apresentador de telejornais que apresentavam muitos dos problemas da cidade, do Estado, do país. De certa forma, eu estou continuando isso quando a gente passa a apresentar problemas que vão da escravidão moderna, a exploração de crianças, a exploração de jovens. Um dos programas vai mostrar que ainda hoje existe leilão de seres humanos. Na Líbia, homens são leiloados, como os escravizados do passado. Olha, veja, ele é forte. Quanto vale? Vale seu ovo, vale 300 não sei o quê, do dinheiro lá na Líbia. Vale isso, vale aquilo. Pessoas são leiloadas. Então, o projeto fala não só desses assuntos internacionais, desse drama internacional, de coisas que nos envergonham, mas que ainda existem, mas também vai tratar, por parte aqui da CNN Brasil, de assuntos correlatos que ocorrem aqui no Brasil. Então, tem os programas que tratam de temas internacionais e os outros que tratam dos assuntos aqui no Brasil. Então, na verdade, você vê que tudo continua em linha, né? Com abordagens diferentes, mas tratando, de maneira geral, sobre os mesmos conceitos. Muito obrigado, Carlos. Mamãe, solta o som aí para nós, aí, que nós temos agora um quadro muito, mas muito especial neste lugar. Eu estou falando do Caiu na Área. Galera da produção, chega mais aqui com o Caiu na Área. O que é o Caiu na Área? Este é um programa voltado para ciências humanas. Temos aqui o professor de ciências humanas. Só que o professor de ciências humanas agora vai cair na área de matemática. É isso mesmo. Nós colocamos aqui um problema de matemática para o professor Francisco de filosofia resolver. Quem caiu na área? Francisco Raso. Faz barulho aí, galera!
Francisco, as regras são as seguintes. Você tem 3 minutos para você resolver esse problema matemático. Vou ler para a galera. O problema matemático diz o seguinte. Numa festa, o número de pessoas que dançam é igual a 25% no número de pessoas que não dançam. Qual é a porcentagem do total de pessoas na festa que não dançam, professor Francisco? Rogério. O Tramontina falou que sabe aqui, o Tramontina. Cara, eu tô lendo isso aqui é que inglês, sânscrito. Eu não entendo Olha nada, lá, o Tramontina vai te ajudar. Pronto. Eu não Pronto, entendo nada você, disso, Francisco, cara. você, eu não entendo o eu conceito. e o Tramontina vão resolver entendo- essa questão. Eu não entendo o conceito, não entendo a lógica, e qualquer número eu podia chutar, eu não saberia dizer. Vocês é que sabem disso. Eu não sei fazer regra de 3. Não sei. Eu escrevo 100 é igual a X. Não, né? Como é que é? Eu tenho 60 bananas. 60 é igual não sei o quê. Eu cruzo, faço 3 operações, mas faço 10 vezes. Aí eu não erro. Pergunta pro chat GPT que ele responde. Deixa um somzinho de fundo aí, Bambam. Vai, Francisco, 3 minutos. Valendo. Não, só tem você aqui, meu. 3 minutos para o professor. Se você está lendo a questão e já sabe qual é a resposta, não vale soprar. Eu sei que vocês amam o professor Francisco, mas é com ele agora. Assim como será você sozinho no vestibular, agora é sozinho o professor e a questão. 0 ajuda, é só você. Vamos, Francisco. Vamos lá, vamos lá. Professor Francisco, você usou que método para responder essa questão? Cara, é Chute! aquele método infalível que a gente se depara com questões difíceis do Enem. Você chuta com consciência. Chuta com consciência. Como é chutar com consciência, professor? Professor Francisco, você sabe como é que você chegou nessa resposta? Claro que não. Você sabe, professor Francisco, se essa resposta é a correta ou não? Na verdade, eu sei por um sentimento de fé profundo que eu tenho sobre esse momento. Ou seja, você a partir de agora não precisa mais ler nada, só você ter fé que você vai se dar bem no vestibular. Brincadeira, galera. Francisco, fé no seu chute. Francisco, por incrível que pareça, meu amigo, você acertou a questão. Salve de pausa, professor Francisco. Para os incrédulos, temos aqui a solução da questão. O professor Francisco tinha na cabeça dele, obviamente, né, que o X ele é igual a 25 sobre 100 vezes Y, sim, sendo X o número de pessoas que estão dançando e Y o número de pessoas que não estão dançando, certo? Foi exatamente o que eu não pensei. Aí ele chegou nessa equação maravilhosa, Y sobre, eu não vou nem ler o resto. Mas a resposta correta é 80%. Salva de palmas para o professor Francisco Ratz. Muito bem. Como é que a gente pode lidar, professora, quando, diante de uma área que não é a nossa de origem, nós começarmos a ter esses sentimentos que nos paralisam nesse movimento de consolidação de um propósito, de fazer uma escolha? Faz sentido isso para vocês? Vocês vivem isso? Né? Gente, é uma experiência quase que universal, né? A gente, quando se depara com coisas que a gente percebe que o desafio está maior do que a gente está dando conta, isso afeta a percepção que a gente tem de nós mesmos, né? Então, isso vai virando um crescente de não sou capaz, e medos e receios e angústias de será que vai dar certo, que não tem fim. Mas vocês acham que tem sentimento bom e ruim? Sim, existem sentimentos bons e ruins. Vou tentar fazer com que vocês não pensem mais assim. Sentimento serve sempre para sinalizar alguma coisa para a gente. Né? Então, se a gente se depara com um desafio e isso produz angústia, é desagradável. Não tenho a menor dúvida disso. Mas não é ruim. Né? Ali é uma boa pista de que é algo que a gente precisa olhar com cuidado. Significa que a gente tem que se manter afastado desses sentimentos? Não. A gente tem que, isso aqui está me angustiando, é aqui o nó que eu vou ter que resolver. E, gente, entrar em contato com isso. E entrar em contato com isso, a gente tem que fazer com calma e com muito respeito e acolhimento com nós mesmos. Então, até contar a minha experiência pessoal para vocês. Quando eu fui fazer o vestibular, né, para a área de ciências biológicas, eu precisava ir bem nas exatas. Eu tinha umas... Né, as provas mudaram bastante, mas, na minha época, eu tinha uma segunda fase só de questões
dissertativas de matemática, biologia, química e física. Eu era boa em biologia e química. Falei, bom, para eu me destacar, para eu conseguir ir bem nisso aqui, eu vou ter que focar na maravilhosa matemática e física, né? Que era uma coisa que eu não gostava, que me paralisava, e uma série de coisas. Mas esses sentimentos deram esse contorno de, bom, então é aqui, então vamos trabalhar com isso. A gente tem, basicamente, aqui é meio teórico, mas ajuda a gente a entender um pouquinho, dois lugares diferentes que nos motivam. Uma motivação que a gente chama de extrínseca, né, que é externa, que são recompensas. Então, olhem aí para vocês. Será que vocês conseguem, para ajudar nessa motivação, para estudar o que não está interessante, ou o que está difícil, o que está muito desafiador, produzir algum tipo de motivação extrínseca? O que pode ser externo para motivar vocês? Pensem aí. Comigo, me ajudem. O que aconteceu comigo agora foi perfeito. A vergonha como um motivador extrínseco? Não, o entusiasmo. Eu fiz tudo errado. Eu fiz rápido, acertei. Pronto, desmotivei. Não quero mais aprender matemática, eu não preciso. Hein, gente? O que pode ajudar vocês a se motivarem? Comida. Não, mas, gente, comida é um motivador legal mesmo. Ele funciona. Então, gente, se eu conseguir ficar aqui 1 hora estudando física, quando eu terminar, eu vou comer aquele bolo de cenoura maravilhoso com calda de chocolate que está me esperando aí. A gente pode usar esses recursos externos, né? E combinar com os nossos familiares também para nos ajudar, né? Então, a criar isso. Então, se eu conseguir me dedicar tanto tempo, familiares, o que vocês podem me ajudar aqui, né? E pedir essa ajuda mesmo, não é para você estudar, você tem que estudar sozinho, sem motivador. Não, estou pedindo ajuda. Como que você pode me motivar? Agora, esses motivadores externos, eles funcionam e são bons, mas eles não têm 1/10 da potência de um motivador interno, que é, basicamente, você entender que aquilo vai te levar para o lugar que você quer. E aí tem várias estratégias que vocês podem usar. Uma delas é mentalização mesmo, gente. Imagina você lá, naquela universidade dos seus sonhos, no curso dos seus sonhos. E começa a produzir esse tipo de imagem mental. E falar, para chegar lá, tem um caminhozinho aqui que eu vou ter que passar, que é a matemática, a física, ou, para quem é de exatas, né, as disciplinas de humanas, e por aí vai. E vocês vão ter que começar a encontrar esses motivadores internos. Então, criando essas imagens mentais, fazendo, a cada vez que vocês realizam um exercício e que funciona, se parabenizar por isso. Se parabenizar mesmo, gente. Não é conversa de louco, não. Tá? São coisas que produzem efeitos com comprovação científica. Parabenize-se. Premie-se por isso, né? Então, a gente vai criando esses circuitos de motivação para lidar. Mas lembre-se, não tentem afastar esses sentimentos incômodos. Eles são importantes, eles dão essas dicas para onde a gente tem que ir. Muito bom, Hanna. Falando em motivação interna, um certo autor escreveu um livro chamado A Morada dos Deuses, um repórter nas trilhas do Himalaia. Carlos Tramontina, além de ser esse jornalista que você é, consagrado, chegou na sua vida o alpinismo, e não é qualquer tipo de alpinismo. Como é que essa motivação interna te levou a isso? Como é que nasce isso na sua vida? Você é um jornalista alpinista ou um alpinista jornalista? Eu fui um determinado ano, eu fui para o Chile pela primeira vez para esquiar. E quando eu bati o olho naquilo, eu não sei se tinha alguma coisa. Eu nunca estudei psicologia ou fiz tive qualquer ação nesse sentido, mas me deu um tom que eu falei assim, eu quero ver as montanhas maiores do mundo. Essa aqui é pequena para mim. Vale Nevado, 2.000 metros. Isso aqui é pouco. E aí eu fui logo para a primeira, eu fui para o Everest. Começou assim, pequeno, né? Aí, deixa eu só fazer um ajuste. Eu não sou alpinista, eu faço trekking, né? O alpinista escala o gelo ou a pedra, fincando grampões e vai pendurado, né, na vertical. O trekking chega aos mesmos lugares
passando por regiões perigosas, lugares de risco, mas fundamentalmente caminhando, né? Agora, é muito engraçado isso, porque a montanha te dá uma dimensão da vida que, para mim, teve um peso muito grande. Quando você chega na montanha, e aí eu já era um cara conhecido, um cara da televisão há muito tempo, a hora que você está a 4.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, que já não é pouco, e você entra num vale e tem paredões do lado de cá de 3 quilômetros assim, e um paredão do lado de cá de 3 quilômetros assim, você olha para aquilo e fala assim, se cair lá do alto uma pontinha de gelo desse tamanho e pegar na minha cabeça, eu não volto para casa, porque daqui ninguém leva ninguém para casa, especialmente morto. Morto fica lá. E tem muito esparramado pela montanha, por todas as montanhas. E aí você vê a dimensão do quanto a gente é pequeno. A gente é pequeno, não é pequeno fisicamente, né? Eu do alto dos meus 1,71. A gente, aí, num lugar como aquele, o cara conhecido, não tem nenhum valor. O cara que todo mundo... Não vale nada, amigo, aqui é a natureza, as regras da natureza, a tempestade, o frio de temperaturas negativas permanentemente, a condição completamente agressiva, a inexistência de banheiro, a inexistência de banho. E aí, cara, foi muito legal a experiência. E depois de ir até o campo base do Everest, a 5.300 metros de altura, eu subi o Kilimanjaro, na Tanzânia, 5.950, depois eu fui até os 6.200 do Aconcagua, né? E aí a minha mulher disse o seguinte, ele volta pianinho para casa. Essa era uma dúvida que eu tinha, como é que volta? Né? Volta bonitinho, achando a casa dele a coisa mais maravilhosa que existe, porque o cara sofreu tanto. O cara passou tanto perrengue, o cara não tomou banho, o cara não fez barba, foi um horror dos horrores, mas quis ir, não foi? Então foi, gostou? Não, aí volta bonitinho. Né? E eu voltei, eu chorava muito quando eu me lembrava das coisas lá. É um choque de realidade. A gente, vocês, meus pais eram professores primários, né? Eu nasci numa casa em que o chão era de terra. Eu tenho fotos, eu tomava banho numa bacia, que hoje pouca gente tem aqui nas grandes cidades, uma baciazinha assim, jogava água dentro. Mas a gente, os meus filhos, que também estudaram em colégios tão bons quanto o Mackenzie, que estudaram no exterior e que têm vida profissional própria, a gente acaba tendendo, especialmente numa cidade como essa, a viver dentro de uma bolha. E viver na bolha não ajuda. Não ajuda na hora da gente ter essas experiências todas para decidir o que fazer. A gente tem que, dentro do possível e sob certas condições, experimentar outras coisas, conversar com outras pessoas, viver outras experiências, porque tudo isso agrega valor, tudo isso nos dá uma condição de depois tomar as grandes decisões. Para onde eu vou, o que eu vou fazer. Se a gente ficar só na bolha, é mais difícil. Gente, vamos lá. Eu quero saber quem tem pergunta para o Osmar aqui. Pergunta para o Osmar. Pergunta para o Osmar sobre rádio, TV, comunicação. Sabem tudo. O Osmar se comunica tão bem que a galera nem tem pergunta. Aqui, ó. Pergunta para o Osmar. Oi, Osmar, tudo bem? Eu sou o Lucas Escórcio. Você já me conhece. Minha mãe trabalhou com você e tudo mais. Eu sou ex-aluno aqui no Mackenzie. E a minha pergunta para você é como você enxerga a TV hoje, porque, como você já falou, você migrou de um ambiente televisivo, do audiovisual e tudo mais, e veio fazer a parte de comunicação educacional aqui no Mackenzie. Como você enxerga a televisão agora e qual o futuro que você enxerga para ela, e se você ainda pretende voltar um dia, se você se vê ou se você apaixonou nesse mundo educacional. Valeu. Legal. Eu acho que tem duas perspectivas aí, né? Olhando dentro da nossa bolha, a gente voltou a usar a TV como um eletrodoméstico. Você não usa a TV mais como uma fonte de informação primária. Você espelha o seu celular, ou a sua rede social, ou o seu streaming, ou no eletrodoméstico televisão. Você faz isso. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil, nos rincões do Brasil,
que é o Brasil mesmo, as pessoas ainda usam a TV aberta, que é uma coisa gratuita, como fonte de informação. Então, não dá para a gente pegar como referência São Paulo, capital, Zona Oeste, Mackenzie, ou São Paulo mesmo, o estado e tal, porque nós aqui somos muito privilegiados. A gente tem uma internet, para quem pode pagar, que você consegue planos um pouco mais baratos, você tem em muitos lugares internet pública, está tudo certo. Mas se você vai nos rincões do Brasil, nos interiores, nos Brasis do Brasil, a fonte de informação única é ligar a TV, botar a anteninha e de graça receber entretenimento, informação, jornalismo. Nesse sentido, a TV, assim como aconteceu lá atrás, quando a TV surgiu dizendo todo mundo, o rádio vai acabar, o rádio não acabou, está aí vivo, forte. A TV, nesse sentido, não vai acabar. Ela está se reinventando, né? O trabalho em TV também está se reinventando. Então, eu trabalhei com a tua mãe, né, que é uma super produtora de TV. Os produtores também estão olhando para além das emissoras de TV, né, ou para além das produtoras. Você pega hoje como o Flow, é um menino que era professor de inglês. O Igor 3K ele era professor de inglês. E, de repente, hoje ele vira uma fonte de informação, ele vira um catalisador de informação e de comunicação a ponto de abrir de uma forma tão bonita e tão grande que o Tramontina vem trabalhar. Então, a gente tem que olhar por essa perspectiva, mas sempre lembrando que o Brasil é muito grande. Não vai faltar trabalho para a gente. Não vai faltar. A gente tem que só ficar atento e quem quiser fazer audiovisual, principalmente, ficar atento às oportunidades, ficar atento ao que pode ser oportunidade e ficar se reinventando, se reciclando. Se você quer adrenalina, essa é uma ótima profissão para você, porque você vai ficar se reinventando o tempo todo. A gente brinca que tem o médico que não pode parar, mas o audiovisual também não pode. Porque se a gente tivesse parado lá atrás, a gente estava na fitinha ainda, decupando lá e tal. E hoje você faz qualquer coisa com o celular e enfim, você sabe muito mais do que eu. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Osmar. Bambam, solta o som aí para esse nosso próximo quadro, que chama-se Open Box. Aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, tem algumas perguntas inusitadas e aleatórias que vocês que estão aqui vão escolher para responder. Eu vou começar aqui por você, Hannah. Não sei o que tem aqui. Se você achar ruim, você reclame com o professor Luiz Otávio, que é o nosso professor de produção textual, que idealizou essas perguntas incríveis. Pega uma perguntinha aqui, Hannah. Rapidinho, leu a pergunta, respondeu, a gente já passa para o próximo. Lê alto aí pra galera. Como você era quando era um estudante no colégio e ou faculdade? Quando eu era pequena, eu era assim a melhor aluna da sala. E eu me orgulhava muito disso. Até que eu cheguei pertinho de entrar no ensino médio, e eu vi que todos os meus amigos ficavam de recuperação, e eu ficava fora disso. E aí eu falei, não, tá legal, eu tô ficando de fora, vou começar a pegar umas recuperações. Inteligência pura aqui. Aí, o que eu fiz? Vou escolher umas matérias que eu vou muito bem, não faço as provas, levo 0, fico de recuperação, mas nem vou precisar me dedicar na recuperação, porque eu vou bem nisso aqui. Aí, deu tudo certo. Aí, eu escolhi lá literatura, inglês, fiquei de recuperação, fiquei com os meus amigos. Então, eu acho que eu era uma aluna um pouco Então, a recuperação estranha. tem uma função social, então. Exatamente. Muito bom. Socialização. Mas depois eu tomei jeito, gente. Aí na graduação, mestrado, doutorado, aluno exemplar. Mas teve esse desvio aí de percurso. Muito bom, muito bom. Como é bom poder escolher, né? Ficar de recuperação. É, Nunca você pude viu? escolher. Eu assim. também não, André. Vamos, solta o som aí agora, Carlos. Você, a sua perguntinha aqui do Open Box, Carlos. Ninguém vai perguntar dos 6 e ônibus. Ó, é verdade, né? É verdade, hein? Você responde essa, Carlos, e depois nos conta sobre os 6 e ônibus. Se você pudesse criar uma matéria escolar obrigatória baseada na sua área de atuação, qual seria? Uma matéria que exigisse de todos os estudantes de jornalismo visitar a favela.
Simplesmente assim. Passar um dia na favela. Entrar numa favela. Sentir o cheiro da favela e conversar com as pessoas. Empreendedorismo social com o André como professor, então. Já temos a disciplina e o professor. Vamos lá, Bambam. Solta o som. Fala pra nós. Fala do 6 e ônibus, Fala por do 6 e favor. ônibus. O Osmar, As pessoas ele vai ter estão mandando aqui. O Osmar ele vai ter um treco. Não se é, as contar. pessoas estão mandando. Você não tem noção aqui, ó. Tem. Você fala do. Quer saber do 6 e ônibus? 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos. Por que o ônibus? Porque a primeira palavra do texto que eu tinha que ler era os ônibus de São Paulo. Então eu tinha o teleprompter assim, os ônibus de São Paulo deverão passar por uma vistoria, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tinha que dar o horário. Aí eu olhei no relógio, olhei no texto, olhei no relógio, olhei no texto. Aí o cara me falou aqui dentro do cérebro, né? 30 segundos. Eu olhei no relógio, eram 6 horas, 10 minutos, já vai virando, ia dar 6 e ônibus. Eu virei, não teve dúvida, 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas e 11 minutos. Isso ocorreu há mais de 3 anos. Sobrevive até hoje. As pessoas hoje não falam mais. Olha o Tramontina da Globo. Fala, olha lá o 6 e ônibus. Uma carreira de 40 anos. Salva de palmas para o Carlos Tramontina. Virou 6 e ônibus. Mas tem. Deixa eu. Desculpa. O que eu acho legal é porque tem jornalista que é carrancudão, né? O cara fica bravo com essas coisas. Mas ele fez do limão uma limonada, tem até camiseta, não é isso, Tramontina? Na verdade, o que ocorreu é que as pessoas... eu fui humanizado com aquele erro. As pessoas... Na televisão, e especialmente na Globo, né, todos nós somos perfeitos. A gente não erra. A gente está sempre certo. A gente está sempre... Né, a gente está sempre de banho tomado, limpinho. Não é assim, né? Mas a gente quase nunca erra, porque a gente tem uma coisa de não posso errar, não devo errar. A vida não é assim. Mas só o tempo nos permite perceber isso. E ali eu acho que as pessoas perceberam o meu grau de humanidade. Eu também erro, como todos nós erramos. E eu levei aquilo na boa. E aí todo mundo só começou a falar de 6 e ônibus, 6 e ônibus, 6 e ônibus. E aí um dia minha filha foi a um shopping, fez uma compra qualquer, ganhou uma camiseta e podia bordar alguma coisa. Ela mandou escrever 6 e ônibus. Aí as pessoas começaram a falar, onde é que tem camiseta? Onde é que tem camiseta? Eu falei, opa. Virou negócio. Eu registrei a marca, contratei um designer que fez as estampas. Olha Se isso. vocês quiserem comprar, Transformou do limão. nv99.com.br nv99.com.br/Carlos Tramontina. Tem as camisetas, as estampas, as cores, os tamanhos. Bom demais! Carlos Tramontina, senhoras e senhores. Vamos lá, estamos encerrando aqui. André, sua perguntinha do Open Box. Olha, você pegou uma que o papel é grandinho, hein? Vem pra galera a pergunta e já emenda a resposta. Se você pudesse criar uma inteligência artificial para facilitar sua vida profissional, qual seria e como funcionaria? Gente, eu quero dizer que eu uso muito inteligência artificial, de verdade. Deixa eu ver, assim. A última que... Qual seria? A última que eu fiz, o último chat que eu tô assim, mais tempo fazendo, é que eu sempre tive vontade de escrever um livro. E aí eu não sabia o que escrever e como escrever. Então ele começou a me ajudar a escrever sobre esse assunto desse livro. Então primeiro eu falei, olha, se me ler o livro eu quero que ele comece contando a história da SP Invisível. Aí depois eu falei para ele que eu queria que ele... Eu queria trazer metodologias de design thinking para cruzar com os processos da SP Invisível para poder fazer com que as pessoas que leem esse livro ser algo prático. Você pode ler o livro, ver o que está acontecendo e falar, pô, eu consigo fazer isso aqui. Aí ele foi me ajudando a criar, assim. Depois eu pedi para ele montar, e aí né, fica um pouco mais complexo, mas uma matriz 5W2H, que é uma justificativa. Ah, bom, não, pô, aí... como justificar o livro, né? Como a justificativa dele. Enfim, eu não sei, eu acho que eu não respondi a pergunta, mas é que eu me empolguei. Respondeu bem. Estamos satisfeitos, André. Salva de palmas para o André. Osmar Guerra, seu momento no Open Box. Leia a pergunta e já emenda a resposta para a galera. Qual é a sua maior inspiração profissional? Carlos Tramontina. Não, brincadeira.
Nossa, que difícil, né? Eu tive um diretor, eu era estagiário, e eu era meio Zé Graça. E a minha função era fazer assim, pegar o cara no camarim e levar para o palco. E um dia a gente estava gravando, e quem eu tinha que pegar era o Paulo Henrique Amorim, que tinha um bordão, que era olá, tudo bem? E eu cheguei no camarim, abri a porta e falei, olá, tudo bem? E quando eu cheguei, levei ele no palco. Quando eu voltei, no rádio já veio assim, você pode passar ali, tem uma pessoa que quer falar com você. Era a coordenadora me mandando embora. Louco! Me mandando embora. Tipo assim, você foi demitido, você tirou sarro da cara do Paulo Henrique. Eu falei, não tirei sarro. Ele é o bordão dele, né, e tal. Não, você não pode fazer isso. E eu fiquei assim, extremamente... Não, vou ser mandado embora. Eu tinha 3 semanas de estágio. Eu falei, não, cara, nada a ver, né? Bom demais. Não, e assim você fica se culpando, por que eu fiz isso, cara? E aí, tinha um diretor lá, um cara super... E falou assim, não, vamos fazer o seguinte, não manda ele embora, não. Manda ele para externa. E em produção, tem os produtores de externa, que é você fazer as coisas na rua e tal. Graças a essa mancada que eu dei e a esse cara que olhou e falou, não, a minha carreira toda foi pautada em direção, produção, coordenação de externas. Então, esse cara foi um cara que me inspirou, porque ele olhou e falou assim, não, peraí, gente, não vou mandar embora o moleque. O moleque fez só uma brincadeira. Ele falou assim, se ele começar a fazer gracinha na rua, ele vai tomar umas... Na rua mesmo. Lá ninguém protege ele. Muito e bom. eu nunca mais fiz uma brincadeira. Muito Só bom. Vamos, sobe o som aqui para a nossa última pergunta do Open Box aqui para o professor Francisco. Vai, Francisco. Vamos lá. Se você pudesse dar um nome alternativo à sua profissão, qual seria? Religião. Religião. Você é religião, ao invés de filósofo. Religioso. Eu acho que é a minha profissão de professor. Não sou filósofo, eu sou professor. Então, tratar isso como uma dimensão religiosa na minha vida. Muito bom. Salva de palmas para Francisco Raso, André Soler, Carlos Tramontina, Osmar Guerra e Rana Danza. Esse foi mais um Arena Macast, uma produção do Mackenzie e realização exclusiva do MacPlay. Se você quiser saber um pouco mais sobre as produções que nós fazemos aqui, siga-nos nas redes sociais, @MacPlay, e caça a gente no YouTube, que nós estamos lá com produções impecáveis. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, cada um de vocês aqui. Salva de palmas, valeu, Arena Maccast! Valeu, galera! Mais barulho aí, pessoal! Arena Maccast! Teremos muito mais, hein?